Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudos dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e a gente tem outros canais dedicados ao estudo dos outros livros. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas, e o item é Sociedades propriamente ditas. Antes, a Luciana vai fazer uma leitura para a gente de uma página. A regra áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciatórios ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. E assim vamos orar. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, querido Pai Deus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina, para aprendermos um pouco mais, querido irmão Jesus, sobre o teu evangelho, sobre os teus ensinamentos tão edificantes. Que possamos, querido irmão Jesus, colocar esse ensinamento da página inicial no nosso dia a dia, lembrando sempre de fazer ao outro, de desejar ao outro aquilo que gostaríamos que fosse para nós, que possamos lembrar que devemos amar o nosso próximo, amar não com regras, e sim amar independentemente de seus defeitos, independentemente de suas falhas, que possamos entender que o outro também é um irmão nessa trajetória terrena, com suas virtudes, com suas imperfeições, assim como nós. Que possamos, querido irmão Jesus, julgar menos o outro, que possamos estender mais a mão, que possamos compreender mais, que possamos realmente, querido irmão Jesus, sermos os instrumentos da tua seara. Querido Mestre Jesus, te pedimos que nesta noite possamos ter um estudo com harmonia, com tranquilidade, com paz, e que possamos envolver a todos aqueles que
que vieram em busca de um conhecimento, que vieram em busca de aprender, que vieram em busca também de ensinar sobre o teu Evangelho. Que tu possas nos acompanhar nesta noite e inspirar a cada um de nós, inspirar todos aqueles que estão nos assistindo, participando, que possamos, nessa corrente de harmonia, termos um estudo com muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar boa noite aqui à Aline Amorim, a Tânia Matos, ao Flávio Melo, a Andréa Lima, a Silvia Lanes, a Ana Lúcia, ao Alessandro Souza, a Ana Cláudia Tito, a Dona Ariovalda e a todos que nos assistem. Boa noite a todos. Nós vamos estar estudando hoje sobre o capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas, e o item é o item Sociedades propriamente ditas. Mas a gente vai falar sobre sociedade. Mas o que é uma sociedade? O que forma uma sociedade? A sociedade, ela é formada pela união das pessoas que se ligam umas às outras em torno de objetivos e interesses comuns. Então, por exemplo, uma sociedade musical. Numa sociedade musical, as pessoas se unem para promover, para divulgar a música. Numa sociedade empresarial, as pessoas se conectam para produzir um produto, para prestar um serviço, e dentro de uma sociedade capitalista, com o objetivo do lucro ou da remuneração. E a sociedade espírita? As pessoas também se reúnem em torno de objetivos comuns, de interesses comuns. Então, elas se reúnem em torno de um objetivo. Esses objetivos geralmente são descritos no Estatuto da Casa Espírita. Mas qual que é o nosso objetivo ao procurarmos uma casa espírita para frequentar? Qual que é o nosso objetivo? Será que os objetivos de todos que frequentam o centro espírita eles são iguais? E se eles não são iguais, como que a gente vai manter a unidade da sociedade espírita, da casa espírita? E aí Kardec coloca no Livro dos Médiuns uma importante lição para a gente, né? Ele fala que o laço de união das pessoas que frequentam um centro espírita só pode existir e ser indestrutível se elas perceberem o objetivo moral da casa espírita, compreenderem este objetivo e aplicarem a si mesmo. Ou seja, não adianta só você saber, conhecer e compreender o objetivo, você tem que aplicar esse objetivo moral a si mesmo. O centro espírita, ele socorre, ele atende, ele alivia no restabelecimento da saúde espiritual? Sim, sem dúvidas, não temos dúvidas quanto a isso. Mas é fundamental que compreendamos o objetivo moral. Qual é esse objetivo moral? Nos evangelizarmos, conquistarmos a nossa humanidade. Porque se a gente só procura a casa espírita quando adoece, se só procuramos quando estamos com problemas, quando estamos com dificuldade, quando estamos passando por um processo de obsessão, o que acontece? A gente melhora, se afasta da casa espírita e não elimina o verdadeiro problema, a causa raiz daquele problema. E a gente continua a dar brechas para o desequilíbrio. Por isso, Kardec afirma para a gente que não é necessário somente compreender o objetivo moral da casa, mas sim aplicar esse conhecimento que adquirimos na casa a nós mesmos. Portanto, não é usar o conhecimento para criticar, para julgar as pessoas, como a Luciana bem disse na oração. Sabe aquelas discussões lá no culto no lar que acontecem às vezes em família, aquelas lavagens de roupa suja, ou aqueles apontamentos que as pessoas às vezes usam de máximas evangélicas para criticar o outro, para mostrar que o outro está errado, ou para mostrar que você é melhor que o outro. Só que será que é isso que a gente deve fazer com o conhecimento evangélico, com o conhecimento espírita? Com certeza não. É por isso que Kardec recomenda mais uma vez aplicar esse conhecimento a nós mesmos, a vivenciar essas lições na prática, no dia a dia. Mas a gente pode dizer, mas é muito difícil fazer isso. É muito difícil mudar, não?
Mas a gente vai consultar o Livro dos Espíritos, questão 909. Kardec, a gente já comentou aqui sobre isso, mas Kardec pergunta para os espíritos: o homem sempre pode vencer as suas más tendências mediante seus próprios esforços? E os espíritos respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Olha só, o que falta é a vontade. Então, é difícil mudar? Pelas respostas dos espíritos, é que há um pouco de esforço. Mas o que nos falta é a verdadeira vontade de mudar. Porque nós somos bons de fazer promessas. Eu vou mudar. No final do ano, então, quantas promessas a gente não faz, não é verdade? Mas quando vem o momento da ação, da prática, nós muitas vezes quebramos essas promessas nos primeiros dias de dificuldade que a gente enfrenta. Mas será que Deus quebra a aliança que Ele faz conosco? Certamente que não, né? Nós é que volta e meia quebramos essa aliança, esse acordo que fazemos com Deus. Mas Deus, como a gente sempre vê naquelas plaquinhas de caminhões, de carro, Deus é sempre fiel. Por isso Kardec nos fala sobre essa importância, né, de entendermos esse objetivo moral da sociedade espírita, da casa espírita, e de aplicarmos esses conceitos na nossa vida. Porque isso vai ser muito importante para quê? Para manter a união das pessoas, para manter a unidade da casa espírita, a saúde do trabalho desenvolvido pela casa nos seus mais diversos setores, na área doutrinária, na área assistencial, na área mediúnica, na evangelização, em todos os setores da casa. Porque quando a gente se distancia do objetivo comum, nós corremos o risco de lutarmos por objetivos pessoais, pelos nossos próprios interesses, em detrimento do interesse comum da casa. O que acontece? Aí surgem as fofocas, a formação de grupinhos, as críticas destrutivas, a desunião, os pontos de vista pessoais, e abrimos brechas que são portas de entradas para a obsessão, como o Sérgio vai falar um pouco no estudo dele, né? A degradação do ambiente, e em alguns casos até mesmo a interrupção do trabalho. Então, isso aqui é muito importante, é muito grave essa situação. Então, Emmanuel, lá no livro Seara dos Médiuns, na lição 73, intitulada Aliança Espírita, ele vai falar conosco sobre esse tema. Ele diz que devemos iniciar a edificação da concórdia dentro da casa espírita, aposentando a lâmina da crítica. Então, ele fala dessa crítica destrutiva, que a gente deve aposentar essa crítica. E ele comenta que devemos incentivar os companheiros de jornada, estender o que a gente possui já de auxílio para o outro, encorajar o esforço que o outro faça no bem, ainda que seja um esforço mínimo ou esporádico, devemos encorajar. Para nós pode ser um esforço mínimo, mas para aquele outro pode ser um esforço grandioso. Da mesma maneira que para nós pode ser um esforço grandioso em algo que para o outro já é uma conquista. Então nós temos que auxiliar, ajudar, auxiliar quem está começando. Ninguém é melhor que ninguém, todos são importantes na casa espírita, todos os serviços da casa espírita são importantes. Se faltar um trabalho, vai faltar como um todo. Então, cada papel dentro da casa espírita é importante. Como é bom quando a gente encontra, na casa que a gente frequenta, nos centros que a gente frequenta, como é bom a gente encontrar alguém que nos auxilia, como é bom ser bem recebido, quando há um sentimento de família envolvendo as pessoas da casa, né? Quando as pessoas se acolhem, se ajudam, se amam, como é bom isso. Mas é óbvio que a união não significa que todos devem pensar de maneira igual, não é isso. Mas deve sempre haver um entendimento mútuo das necessidades, um respeito uns pelos outros, e sempre, em todos os momentos, colocar o objetivo da doutrina, colocar o objetivo da casa acima dos objetivos pessoais, acima dos interesses pessoais. O interesse comum, a finalidade do trabalho, sempre tem que estar à frente dos interesses pessoais. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Os meus discípulos serão conhecidos os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. O Espírito de Verdade nos comentou no Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos e instruí-vos.
E Kardec, no Livro dos Médiuns, nessa lição que a gente está estudando, ele comenta o seguinte: correspondendo-se entre si, os grupos espíritas correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, eu vou passar a palavra agora para o Sérgio, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, né, que a gente está sempre junto aí, e dando continuidade aí. É muito interessante essa questão aqui, e se vocês perceberem, nós já estamos chegando aí nos finaizinhos do livro, né? Já vai dando uma dorzinha no coração aqui, né? Mas é muito interessante essas colocações de Kardec, principalmente naquela época onde estavam se iniciando as sociedades espíritas, né? Estavam se formando as sociedades espíritas, as reuniões mediúnicas, né? E aí eu já vou deixar uma pergunta aqui, para não perder o costume. A gente pode pegar... Eu já conheço o Humberto ali, eu conheço a Luciana, aí eu vou pegar mais uns 3 ali da assistência ali, pegar meu vizinho aqui, e a partir de semana que vem eu vou montar uma sessão mediúnica aqui na minha casa. A gente pode fazer isso? Ou a gente não deve ou deve fazer? Porque, na verdade, a pergunta é se a gente deve fazer isso, né? Porque poder a gente pode fazer qualquer coisa, né? Mas isso não quer dizer que sempre tudo que a gente pode é o melhor, né? Então, a minha pergunta é essa. Vão respondendo aí, por favor. Eu quero montar uma reunião mediúnica aqui na minha casa e eu vou convidar meu vizinho, o vizinho da frente. Eu nem conheço ele direito, não, mas eu quero montar aqui uma reunião mediúnica. Vou convidar o Humberto também, convidar a Luciana, vou convidar o Alessandro, o Tiago, e nós vamos montar aqui uma reunião mediúnica aqui na casa aqui. A gente nem se conhece direito, mas a gente já estudou um pouquinho da doutrina, né? O meu vizinho eu não conheço bem, mas eu vou chamá-lo para fazer número, né? O que vocês acham disso? Então, Kardec cai muito em cima disso, né? Ele bate muito nessa tecla. Então, hoje, como a gente já está estudando, né, já há um tempo esses livros, a gente já pode falar já assim com uma certa convicção e falar certas coisas, né, que às vezes a gente nem pode falar. Tem certas coisas que a gente não deve nem falar assim, numa reunião, numa palestra pública, mas aqui a gente já pode falar certas coisas. Kardec está dando um caminho aqui para a gente, mostrando o que se deve fazer e o que não se deve fazer, né? E tá deixando aqui bem explícito o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E vejam vocês, hoje já existe uma facilidade bem maior para a gente se montar uma reunião mediúnica, né? Por exemplo, vamos criar um centro novo, então você tem todo ali um estatuto a ser seguido, tem as orientações da Federação Espírita Brasileira, né? E tem as outras casas que vão te auxiliar, né? Eu gosto muito aqui perto de casa tem um centro espírita chamado como é que é? O que sua mãe frequenta lá, Humberto? É o... Leonderia? Vicente Moretti. O Vicente Moretti, né? Então, esse centro foi montado há pouco tempo, bem antes, bem pouco tempo que do nosso Luz de Verdade. Eles foram ali e montaram o centro de qualquer jeito? Não, eles procuraram a Federação Espírita Brasileira, procuraram a nossa casa lá, co-irmã, né, ajuda muito, e a gente participa de palestra lá, eles participam lá do nosso centro. Então, há uma troca muito grande de conhecimentos. Então, isso é muito importante, né, a gente ter essa troca. E ele diz aqui, ó, além dos notórios malignos que se insinuam nas reuniões,
aos que pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação a toda parte, aonde vão. Nunca, portanto, será demasiado toda a circunspensão, precaução na admissão de elementos novos. Então, ele diz isso, que sempre que for chamar alguém para uma reunião dessa, né? Sempre que for montar uma reunião dessa, aonde quer que esteja, até numa casa espírita como a nossa, lá já tem 100 anos, tem que ter um critério, tem que ter um curso, né? Vai ter um curso lá de 3 anos, 2 anos, 4 anos, e ali vai se chegar a uma conclusão se há condição de nós participarmos daquela reunião mediúnica ou não. Porque, às vezes, nós levamos apenas a nossa curiosidade, né? Apenas a nossa curiosidade. Nós não queremos ajudar ninguém, nós não queremos ser útil a ninguém. A gente leva apenas a nossa curiosidade. E com a nossa curiosidade, a gente leva as nossas mazelas, né? Apesar de ainda termos mazelas, mas como nós estamos estudando, procurando nos preparar, esses dias de reunião, a gente já está um pouquinho melhor, já está um pouquinho mais preparado, já está um pouquinho mais ambientado. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Uns e outros fazem perder tempo sem nenhum proveito, nem mesmo para si próprio. Os espíritos, olha só o que ele fala aqui, os espíritos não gostam de palavras inúteis. Na verdade, pessoas sérias, né? Vamos transportar para nós. As pessoas sérias não gostam de palavras inúteis. Por que perder tempo, né? E Jesus, né, como o Humberto aí colocou bem, né? Jesus é o nosso grande irmão maior, o nosso grande mestre. Ele dizia, não perca tempo com os fariseus, aqueles que não querem saber, não querem aprender nada, que não querem mudar a sua vida. Por que perder tempo? Vai em busca daqueles que querem fazer a mudança. Porque a mudança é difícil. Mas quando você deseja a mudança, quando você quer a mudança, ali estará presente, né, os mensageiros de Jesus. Então, uma reunião mediúnica, ela é muito séria. É algo muito sério mesmo. Né? Então, ele fala aqui não está nem falando dos obsessores, dos espíritos obsessores, ele está falando de nós encarnados, que atrapalhamos uma reunião mediúnica. Lá em Frei Luís, para vocês terem uma ideia, existe os passes de cura e você é recomendado a não fazer sexo, não comer carne e outras recomendações que vêm lá. Se você não fez esse jejum que foi chamado, você é convidado a se retirar da reunião. Você é convidado para se retirar. Porque aquilo ali aqueles miasmas que você está levando vai atrapalhar um todo, um trabalho imenso, né, de harmonização. Então, veja só, imagina a gente estando numa reunião pensando em curiosidade, em coisas fúteis. Não vai levar a lugar nenhum. Alguém fez pergunta? Alguém respondeu aí, Humberto? Sim, Sérgio. A Ana Cláudia botou. Não é necessariamente permitido, pois na nossa casa não há o devido preparo para se receber espíritos sofredores. Bem diferente da casa espírita, onde há uma proteção. Tá vendo? Por isso que é bom a gente perguntar, que a gente não precisa nem falar mais nada, a gente já pode passar para o próximo aqui. É isso, irmãos. Olha que resposta bacana. Olha como a gente aprende. Né? E isso que eu estou falando para vocês, que eu estou passando para vocês aqui, não é um fato que aconteceu teórico, não. É um fato que aconteceu real. Um irmão nosso, um conhecido nosso, começou a fazer reuniões mediúnicas em sua casa, chamando pessoas que não estavam preparadas, e houve um problema seríssimo, uma desarmonia muito grande no lar, né? Houve até separação de casados, do casal, quer dizer, houve
uma perturbação muito grande ao ponto de precisar serem tratados. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque, como a Ana, hoje está muito mais fácil, né? Na época de Kardec era muito mais difícil, porque estava se iniciando, mas hoje eu quero montar uma casa espírita aqui perto da minha casa, porque aqui não tem nenhuma. Então, eu posso montar? Posso, mas aí eu tenho que procurar fazer um estatuto, procurar a Federação Espírita Brasileira, procurar outras casas espíritas com mais experiência, para que possam nos orientar, assim como foi o Amadeu Ferretti, né? Que inclusive foi meu amigo, tá? Amadeu Ferretti, toda vez que eu faço palestra lá no Amadeu Ferretti, lá onde a mãe do Humberto participa, toda vez que eu me emociono muito, porque muitas vezes eu estava fazendo um estudo e o Amadeu na direção e me dando um apoio, porque eu tinha um medo danado, e ele, não, Sérgio, vai lá que eu estou aqui para te apoiar. E muitas vezes eu coordenando, eu dirigindo a mesa, e o Amadeu Ferretti fazendo a palestra, e no final ele sempre fazia uma poesia, né? Ele declarava uma poesia. Então me emociona muito quando eu vou lá no Amadeu Ferretti. Fala, acho que é a mãe do Eduardo que frequenta lá. Ah, mãe do Eduardo, é isso, desculpa, perdão, é isso mesmo. É do Eduardo e do Sidney, isso, tá certo. A sua mãe tá certa. A sua mãe é a Sandra Trigo. Estou fazendo confusão. Assim desculpa, a Sandra está indo em todos, né, Humberto? É isso mesmo, a mãe do Eduardo. O Eduardo é o nosso dirigente do colegiado lá do centro, né? Então, de vez em quando a gente faz essa troca. Ela vai lá, a gente vai lá no centro, lá no Amadeu Ferretti, e muito me emociona. Só para vocês terem uma ideia, a gente era colado lá, a gente estava sempre junto, estudava junto. Aprendi muito com o Amadeu Ferretti. O Amadeu Ferretti era um anjo aqui na Terra. Então, é uma grande homenagem a esse centro que foi montado ali em nome dele, né? Mas, como eu te falei, não foi colocado de qualquer forma. Você vai lá ver que tem toda uma estrutura baseada nos ensinamentos, né? Nos livros básicos da doutrina. É um centro espírita muito bem montadinho, muito bacana. Então, esse é o cuidado, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente não está nem falando aqui da parte espiritual, né, Humberto? A gente está falando da parte material, que atrapalha. E atrapalha muito, né? Então, e aí, ele também, nesse item que nos foi dado, ele fala também que existe um outro entrave, né? Que são justamente aqueles irmãozinhos, né? Que querem mesmo atrapalhar o estudo, né? Então, se você não tem uma reunião com pessoas harmonizadas, com pessoas mais afins possível do trabalho, né? Porque a gente sabe, é claro, a gente aqui a doutrina espírita tem essa coisa linda de não querer enganar a gente, que todo mundo já está em sintonias astrais, já está lá num grau evoluído de sintonia, que já está harmonizado de uma forma tão maravilhosa. Não, nada disso, mas que a gente esteja com aquela boa vontade, naquele momento estejamos querendo fazer o bem. Ele fala aqui da caridade, né? A gente que está ali para ajudar, para ser caridoso, né? Para fazer o bem, não por curiosidade. Então, isso tudo contribui para uma boa reunião. Caso não seja dessa forma, há uma facilidade muito grande para que haja a introdução, né? Que haja a interferência de nossos irmãozinhos que ainda querem perturbar o ambiente. E conseguem, né? Se eu não me engano, acho que foi a Luciana que deu através de um livro aqui, que ela deu um exemplo de uma reunião mediúnica que foi totalmente conturbada devido a um irmão ter sido obsediado. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que tem que ter o dirigente da reunião. Esse dirigente tem que ser uma pessoa bem preparada, que tem um bom estudo dentro da casa. Por isso que os médiuns, todos nós médiuns
que coordenamos um estudo na casa, que fazemos palestra, que estamos na reunião mediúnica, nós temos, por mais que a gente não consiga, mas a gente tem que participar de reuniões doutrinárias, né? A gente tem que participar lá, tomar um passe, dar passe, assistir palestra para a gente ver opiniões diferentes, entendeu? A nossa casa mesmo, há pouco tempo, começou a fazer isso, porque havia irmãos nossos que estavam indo na casa só para fazer palestra. Eu sou agora palestrante espírita, né? Vou fazer até uma carteirinha assim, palestrante espírita, vou distribuir. Então, você agora virou palestrante espírita. Você só vai na casa fazer palestra. Você não precisa saber mais nada, não precisa aprender mais nada. Então, não é isso que a doutrina prega. A gente tem que estar lá participando dos passes, servindo a aguinha, ajudando na limpeza da casa, no dia das assistidas, ajudar a fazer a alimentação. A gente tem que estar ali fazendo a caridade, porque senão conhecimento sem obra não é nada, né? Se a gente tem muito conhecimento, mas não coloca em prática, para que serve isso? Para você só? Né? A gente sabe que a perfeição do espírito é ajudar o próximo, como o Humberto falou, muito bem falado aqui. E os espíritos nos falam, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você está mentindo. Ele já fala assim, é mentira. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. É impossível amar a Deus sem amar o próximo, porque Deus, Jesus, através do nosso Mestre Jesus, sempre nos orientou. Qual é a maior das caridades? Amar ao próximo, né? Como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é o maior dos mandamentos, é a lei do amor. Então, nós temos que ter esse cuidado para que a gente não caia, né, em obsessão, né? Esse exemplo que eu dei aqui desse irmão que montou uma reunião mediúnica na casa dele, sem nenhum critério, e eu aconselhei muito ele, tentei ajudá-lo, mas não consegui, infelizmente, ele achou que não havia necessidade, que ele tinha condições de fazer, e infelizmente o nosso irmão depois precisou de ajuda. Graças a Deus está tudo bem agora, eles estão bem, estão equilibrados, graças a Deus. Mas é perigoso, né? Porque nós estamos mexendo com vários tipos de energia, né? E para a gente mexer com a energia boa, a gente tem que falar de coisas boas, ter pensamentos bons. Tem mais alguma pergunta, irmão? Tem sim, Sérgio. Deixa eu só dar boa noite aqui antes para a Esther Risuto, para o Thiago Trigo e para o Renato Mairim. E a Ludmila também, que chegou agora. Ludmila, mais uma vez, vem para cá. Só você sentar lá no linkzinho. Bom, o Renato comentou assim, ó. Na época de Kardec, não haviam casas espíritas. Uma pergunta, na verdade. Na época do Cristo, ele não usava templos. Fica evidente que o cuidado que precisamos adotar é com relação ao nosso papel neste processo do trabalho mediúnico. O prédio físico está como sempre. Nós é que muitas vezes não. O que acham? Isso, perfeito. Bota de novo. Fica evidente que o cuidado que precisamos adotar é muito em relação ao nosso papel nesse processo do trabalho mediúnico. O prédio físico está como sempre. Nós, muitas vezes, não. O que acham? Perfeito. Perfeito, perfeito. Tanto é que Chico Xavier começou fazendo as reuniões mediúnicas na casinha dele, né? Simplesinha lá, mas o mais importante, como o nosso Renato Bahia falou, o prédio está lá. O prédio não tem nada a ver, o prédio não tem vida, né? Na verdade é esse. O que nós estamos falando aqui hoje é que você pode montar uma reunião mediúnica, você pode montar um centro espírita, mas hoje nós já temos uma facilidade muito grande para isso. Nós temos a Federação Espírita Brasileira, nós já temos normas a serem seguidas, tem várias maneiras de você proceder, né? Não é vou montar um centro espírita aqui do meu jeito, de qualquer jeito, né? Aí surgem coisas absurdas, como nós lemos uma vez um caso em que tinha várias gaiolas, né? O palestrante foi fazer
palestra no Centro Espírita, nós não vou falar nome aqui, claro, e havia várias gaiolas, gaiolas vazias, aí ele ficou intrigado com aquilo, depois ele perguntou por que aquelas gaiolas, aí ele falou que ali eles prendiam alguns espíritos para não atrapalhar o estudo da casa mediúnica. Então, você vê, o preparo que é importante, né? O prédio é simplesmente não tem vida, né? Nada, o que tem vida é o espírito, né? E a alma, né? Mas é isso que ele falou. Mas hoje a gente não precisa ficar correndo atrás de coisas mirabolantes. Nós temos tudo aí e é tão simples. Não tem nada demais. Não é um negócio complicado, né? A gente achava que a mediunidade era uma coisa de outro mundo, uma coisa tão fantasiosa. Eu achava, quando era novinho, eu pegava os livros e eu vou começar a ver espírito, eu vou conversar com espírito. Não é nada disso, é tão simples. É tudo tão simples, mas tudo cauteloso e tudo estudado. Obrigado aí, irmão, pela participação. E a Ludmila aí, vamos fazer algumas perguntas para a Ludmila responder aí, ó, no chat. Passar para a nossa irmã Luciana, né? Tá bom. Eu não consigo tirar teu mudo, Luciana. Tirei. Boa noite a todos. Bom, o item 341, ele vem falar para a gente, né, sobre o meio, né, em que um trabalho, né, em que essas aspirações, né, de uma sociedade, eles possam alcançar um êxito, aspirar, né, bons resultados, né? E aí os espíritos colocam para a gente que, para que essas reuniões, né, para que todo esse trabalho dentro de uma sociedade ele consiga, né, ter êxito, que ele consiga ter as condições, né, satisfatórias, né, para que ocorram, é necessário que tenha uma perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Ele fala também da cordialidade recíproca entre todos os membros, né, daquela instituição, né, daquele centro, daquela casa espírita, daquela sociedade espírita. E fala, como essa palavra, né, cordialidade, a gente pode se atentar um pouco, né, porque às vezes a gente olha assim, se vê envolvido num trabalho, de repente, grandioso da casa, né? Todos os trabalhos são grandiosos, mas tem uma cultura, né, das pessoas acharem que porque é o palestrante, não, porque é o médium, tem algo especial, né? E a gente tem que entender que nós somos todos instrumentos de qualquer trabalho, né? Então, seja aquele trabalho, né, de distribuir o panfleto informativo da Casa Espírita, de estar ali na recepção, recepcionando as pessoas, e até aquele trabalho que a pessoa tem que estar lá na frente falando, todos eles têm exige o seu comprometimento, né? E não quer dizer que aquele que está lá na palestra ele é melhor que o outro que está lá numa recepção, que está lá distribuindo água. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que a gente está num trabalho, envolvido num trabalho, sendo utilizado como instrumento, né? Para o nosso próprio aprendizado, principalmente, né? Quando a gente fala da questão da mediunidade, né? A mediunidade, ela é colocada a serviço, né, de todos nós, para que a gente utilize para o nosso progresso, né, para o nosso aprimoramento, né? É óbvio que com isso a gente está auxiliando vários irmãos, né, auxiliando vários irmãos encarnados e desencarnados, mas com certeza o primeiro a ser beneficiado somos nós, né, que estamos ali sendo esse instrumento. Então, na medida que a gente aproveita essa oportunidade, né, agarra essa oportunidade, esse trabalho no bem, né, a gente consegue aí entender o real objetivo de se fazer o bem ao outro, né, independentemente do status, né, do nome, né, do trabalho que você está envolvido. Ele fala também da ausência, né, que tem que ter de todo o sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, né? Então, é você se doar, né? É você realmente estar ali sem nenhum pensamento de interesse, né?
é aquela caridade que você faz sem desejar nada em troca, né? Não é assim, esse ano, poxa, tem que ser um ano melhor para mim, porque em 2021 eu fiz muita coisa boa. Não necessariamente, né? Às vezes o que você está fazendo, o que você fez de bom em 2021, né? Você deveria ter feito em dobro, né? E aí você já acha que fez muito, né? Então, assim, você fazer, né, sem estar esperando nada em troca, sem estar esperando o que pode vir de bom, né, para mim, né, se eu fizer isso. É aquele bem que você faz sem interesse. Tem até um amigo que, uma vez numa palestra, ele colocou isso para a gente, né, que quando ele foram bater na porta dele, né, pedindo uma roupa, né, um sapato, porque a pessoa que foi pedir estava descalça, né, só com short. Ele olhou assim, ele tinha um tênis que ele estava usando, né, e tinham 2 tênis, só que 2 tênis estavam com furo, né? E ele falou, cara, como é que eu vou dar um tênis com furo? É melhor o cara ficar descalço, né? E aí ele foi na mesma hora e deu o tênis, né, que ele estava usando, que ele usava, né? E deu para a pessoa, né? E ele ficou tão feliz porque sabia que aquele camarada, né, pelo menos descalço não ia mais ficar. Então, assim, quando ele tomou essa atitude, né, quer dizer, ele tirou algo que estava bom dele, né? Ele não, porque às vezes a gente pega aquela roupa que está apertada, vou dar. Mas tudo bem, você está fazendo algo de bom, mas é algo que não te serve mais, né? Então, às vezes, para muitas pessoas é mais fácil, né, você doar aquilo que não te serve mais, né? Mas quando a gente doa aquilo que, né, que serve para a gente, mas que a gente está se dispondo, né, se desprendendo materialmente, doando, a gente vê que é aquela caridade, né, sem pensar, né, vou perder, né, vou ficar sem. Não, você está somando, né, para o próximo, você está fazendo com ele o que a página, né, o estudo vem trazendo a todo momento para a gente, né, fazendo ao próximo o que gostaria que fizessem com você. E aí, mais à frente, ele fala também que quando a gente compreender que os espíritos, eles através das comunicações, das manifestações deles, eles vêm com o intuito de nos fazer progredir, né, e não com nenhum outro interesse, a gente já vai ter compreendido bastante, né, a real tarefa, né, da questão do trabalho mediúnico, né, a questão da comunicação com os espíritos, né, que eles estão, né, a todo momento cooperando, né, para trazer para a gente bons ensinamentos, né? Isso quando a gente propicia, né? Quando a gente está envolvido, né? Com todas essas disposições morais, né? Quando a gente tá com intuito fraterno, cordial, né? Está envolvido num trabalho de caridade. Então, tudo isso propicia o quê? A cooperação, a presença dos espíritos que querem nos fazer progredir, que querem nos auxiliar, né? Mais à frente ele fala que a exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprime o desejo de satisfação da curiosidade. Então, a gente já estudou, né, em capítulos anteriores, que os espíritos sérios, né, os espíritos bons, evoluídos, eles não vêm para satisfazer curiosidade de ninguém, né? Eles não vêm para querer participar de fetiches, né? De curiosidades, de brincadeiras. Eles estão com outro propósito. Então, quando o meio, né? O ambiente, ele propicia esse desequilíbrio, né? Onde os trabalhadores, as pessoas ali envolvidas estão buscando esse tipo de comunicação, esse tipo de trabalho, com certeza ali virão espíritos que estejam com a mesma afinidade de pensamento, né? E aí, mais à frente, ele fala união de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados, né? Concurso dos médios da Assembleia com isenção de todo sentimento de orgulho,
de amor próprio e de supremacia, e com o só desejo de serem úteis. A gente sabe, né, que a gente, né, a nossa condição ainda, né, é uma condição imperfeita, né, a nossa condição moral, né? A gente sabe que a gente está buscando, a gente está estudando, a gente se dedica, a gente tropeça aqui, levanta ali, e, né, a gente está tentando, está se esforçando. Mas a gente sabe que as imperfeições ainda são muito, né, gritantes. Então, logo a seguir, né, os espíritos fazem uma indagação. Será que conseguiria uma reunião com médiuns isentos de tudo isso, né? Isentos de sentimento de orgulho, de amor próprio, né? E aí eles mesmos complementam, né? Dizendo que entendem que sim, que existem várias reuniões sérias, né? Que existem várias reuniões onde se percebe que entenderam, né? Que aqueles trabalhadores, aquelas pessoas ali entenderam o real propósito, né, do espiritismo, do trabalho mediúnico, né? E que isso não é algo de outro mundo, né? Ainda vou demorar muito para a gente conseguir uma reunião. Não, a gente vê nas nossas casas espíritas, né? No Luz e Verdade, em outras casas que já passamos, que alguns de vocês também já passaram, que existe sim trabalho sério, né? O livro que o Sérgio comentou, que eu citei em estudos anteriores, foi o livro Aconteceu na Casa Espírita. E assim como a gente sabe que existem casas que o trabalho, né, existem trabalhadores compromissados, né, que existem trabalhadores dedicados, a gente sabe também que, às vezes, o orgulho de alguns trabalhadores, né, a vaidade, ela atrapalha, né, ali o curso, né, do trabalho e acaba desequilibrando. Mas a gente sabe também que a espiritualidade ela está atenta, né? Ela está a todo momento observando, né? Atenta a todos os movimentos e com certeza intuindo a equipe ali para que possa, né, reaver um equilíbrio. Como aconteceu na Casa Espírita, né? Às vezes a gente sabe que nós temos o livre-arbítrio, então é necessário muitas das vezes que aconteça, né, algo errado para que as pessoas percebam que tem que ter a vigilância, né? Você tem que orar e vigiar, né? A gente não pode achar que porque já estudei o Pentateuco, já estudei até as obras de André Luiz, já estudei obras de Divaldo, de Chico, nossa, eu não caio em mais nenhum erro, né? Eu sou imune, né? Não. A gente tem que estar sempre vigilante, né? Quando a gente começa, porque me colocaram no estudo tal, nossa, poxa, por que fizeram isso comigo? Tem gente, né, que se autoflagela, né? Nossa, mas estão te dando uma oportunidade, né? Vamos olhar isso como uma oportunidade, né? E não como algo, né, ficar chateado com milindres, né? E aí, no outro item, no 342, ele vem falar que também nas reuniões, nas manifestações físicas, embora a gente não observe muito isso, também foi necessário, né? Também é necessário a questão do ambiente fraterno, né? A importância também dali estarem pessoas, né? Com pensamento voltado para aquele trabalho que está acontecendo. Embora não seja uma reunião ali, digamos, uma reunião mediúnica, não seja com psicografia, né, com vidência, mas que seja de efeitos físicos, né? Luciana, eu coloquei você no mudo, que não sei, está cortando para você, Luciana, Sérgio? Vai colocar aí.
Então, gente, Luciana, voltou? Voltei. Eu caí? Tá. Deu uma travada. Você então pode tá. continuar, pode continuar. Nem percebi. Porque a minha carinha continuou, eu tô assim, né? Bom, Deu uma travadinha. Tá. Se voltar, você me avisa. Tá então, bom. Nesse último item, eles colocam para a gente que também há necessidade desse pensamento fraterno, né? Até porque a gente sabe que muitas pessoas, né, nesses locais, quando iam, né, esses salões para assistir esses fenômenos de efeitos físicos, né, as manifestações físicas, a gente sabe que muitos iam para poder. Luciano, travou de novo aí, tá? Travou de novo. Tá travando, senhor. Eu até saí da transmissão para ver se melhorava a transmissão. Não, mas travou mesmo. Tá ruim. E o que a gente pode fazer aqui, então comenta aí o que a Chaline Amorim colocou aí. Tá. Consegue colocar? Coloco. O objetivo é que um dia o bem se torne essência natural nossa, a todo instante simplesmente instintivo. Então, Alô, aí você pode comentar, ela voltou aí, ó. Voltei? Voltou. Tá. Isso, o objetivo é que um dia o bem se torne essência, né? Que a gente não precise mais, né, ficar lembrando, né, da necessidade da gente se aprimorar, né? Aí tem o do Renato: o papel da assistência precisa ser lembrado nas reuniões públicas, pois muitos acham que apenas os trabalhadores da casa estão interferindo no trabalho mediúnico. Com certeza, né? A gente sabe que assistência não falta, né? A gente que realmente esquece, né? A gente acha que é só a gente e acabou. Não, é toda uma equipe, né, que prepara o ambiente, né? Até o Sérgio falou isso na palestra dele ontem, né? Que antes da gente chegar, aquele ambiente está sendo ali preparado, né? Então, é importante a gente entender que a gente não está sozinho. Muitas vezes é o assistente o maior doador de ectoplasma para a realização de curas, etc., em uma reunião espírita. Afinal, eles nos ensinam que todos somos médios. Exatamente, né? Às vezes a gente é só ali um pinguinho no ir. É só uma gotinha, né? Que é importante, né? Mas que devemos também perceber que não somos, né? Não fazemos nada sozinhos, né? Lu, a Lu virou, ela está dizendo que você virou robô, que você ficou com a voz de robô. Fiquei com a voz de robô. Mas aí, o que você, só para fazer um adendo aqui que você falou, que o Renato comentou também, as pessoas às vezes acham que vão na casa espírita assistir uma palestra, tomar um passe, e ali eles estão ali, eu vou colocar a gente está ali concentrado, escutando aquela palestra, querendo que aquilo faça bem a gente. Então, a gente ali, naquele momento, mesmo que a gente esteja passando por um problema, a gente está melhor. A espiritualidade vai ali e recolhe aqueles fluidos de todos nós, inclusive da assistência, como o Renato falou e você falou aí, e vai socorrer outros espíritos. Então, eles aproveitam de todo mundo. Por isso que é importante quando a gente fala lá, né? Vamos se concentrar, vamos fazer a página de preparo. Quando a gente faz aqui a página de preparo, é justamente para a gente entrar nessa harmonia e para que a gente seja o que você falou. Você falou uma coisa importantíssima aí que muitos de nós esquecemos. Nós somos apenas instrumentos. Você foi certíssimo nisso aí. Porque nós não estamos falando das nossas ideias. Nós não estamos falando das ideias dos nossos pensamentos. Quando a gente faz um estudo aqui, quando a gente traz esse estudo é dos espíritos. E quando a gente traz os ensinamentos de Jesus, é os ensinamentos de Jesus. Então, nós somos apenas instrumento. E nós já passamos muito tempo, algum tempo já na casa espírita, e quase aprendemos pouco ainda, né? Ainda tem que aprender muito. Nós já vimos muitos irmãos nossos que tinham muito conhecimento, mas que não tinha essa visão de que ele era um instrumento. E aí, quando há a primeira chamadinha de atenção, ele se melindra e se afasta da casa espírita. Então, nós somos apenas instrumentos, nada mais do que isso, né?
E a gente consegue trazer um estudo aqui porque nós estudamos um pouquinho antes, né? Pegamos ali, já estamos sofrendo uma semana aí, preocupados como é que a gente vai falar, como é que vai deixar de falar. Então, nós somos iguaizinhos a todos vocês, iguaizinhos. Se a gente pegar aqui a linha, eu estou falando aqui porque eu vi aqui o nome dela aqui agora, ou pegar o Alessandro, ou pegar a Andréia, eu estou falando que eu estou olhando aqui na hora aqui, e dar esse estudo para ela fazer, dar uns 15 dias para ela estudar, ela vai trazer aqui os pensamentos dos espíritos de uma forma, do jeito que ela entendeu, mas ela vai trazer os pensamentos dos espíritos. Então, nós somos apenas instrumentos. Muito bem colocado, Luciano. Muito obrigado por nos lembrar disso aí. De nada, inclusive, Sérgio. O Palmeiras está contratando, né? Para ano que vem, né, Sérgio? Oi? Não, nós vamos selecionar um monte aqui. A gente isso. Eu acho que o trabalho é esse. A gente só vai ter realmente um ambiente, né? Propício, né, um ambiente fraterno, no dia que nós, né, todos estivermos voltados com esse sentimento, com esse pensamento, né? Então, às vezes a gente participa de um trabalho que a gente não está legal, né? A gente não está bem emocionalmente, não está bem, está cheio de problemas, e a gente participa de um trabalho e a gente percebe que a gente não somou, né, muita coisa. Por quê? Porque a gente não estava ali naquela sintonia, né? Não estávamos ali naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia, né? E, infelizmente, a gente acaba, quando a gente está nesse movimento, envolvendo outros que também, né, se deixem envolver por essa sintonia. Então, é importante a gente se vigiar, é importante a gente entender que para qualquer trabalho, que eu estava concluindo no final, mas acabou travando, né? É que até nos fenômenos de efeitos físicos é necessário que todos estejam com o pensamento voltado ali para a fraternidade, né? Voltado para o ideal espírita, porque senão, né? Aí começam ali os pensamentos errados, né? Começa ali as desconfianças, né? E aí a desarmonia acontece. Então é isso, tá? Espero que tenha ficou chique de biquinho. Porque eu parei de biquinho? Você foi falar de efeitos físicos aí, fez efeitos físicos na internet. Então tá bom, obrigada. Obrigada, gente. A Aline fez uma pergunta se 2022 será presencial. A expectativa, né? Calma aí, deixa eu abrir aqui o módulo do Sérgio. Fala aí, Sérgio. A Aline está perguntando aqui que em 2022 vai ser presencial. Provavelmente sim, porque nós já estamos voltando às palestras presenciais, já estamos voltando às quintas-feiras, o tratamento espiritual vai ser presencial novamente, né? Inclusive agora, no final do mês, nós vamos fazer uma reunião para já começar os trabalhos presenciais da assistência espiritual, que é o meu xodó, que eu adoro. E aqueles que dão passe aí, que puderem colaborar também, já se inscrevam lá para ajudar, entendeu? A Casa Espírita, por incrível que pareça, está precisando de muito trabalhador. Alguns trabalhadores, por essa pandemia aí, né? Alguns se afastaram, outros ainda ficaram doentinhos. Então, a Casa Espírita está precisando de trabalhadores. Então, vamos nos voluntariar, né? Como a Luciana falou, vamos ser instrumentos. E que a gente seja, pelo menos, aquele instrumento, né, de boa vontade, de boa fé. E, às vezes, naquele dia... afinado, né, Sérgio? Isso. Mas, às vezes, naquele dia, a gente não vai estar 100% afinado, mas a gente vai dar um passo ali, a espiritualidade dá uma ajuda, dá uma afinadazinha, puxa a orelha aqui, puxa a outra orelha, e aí dá uma equilibradazinha, mas a gente tem que fazer o nosso papel, tá? Muito obrigado a todos aí. Passar a palavra ao nosso irmão Humberto aí. Valeu, Sérgio. Valeu, pessoal. Nós estamos encerrando o estudo, vamos fazer a nossa oração. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Desejamos uma ótima segunda e que a gente esteja junto aí na próxima semana.
Então vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo e amado, elevamos o nosso pensamento a Ti, agradecendo por essa oportunidade do estudo, que amplia o nosso entendimento e a nossa visão de mundo. Obrigado, Senhor, pelos amigos, por estarmos aqui buscando nos elevar, progredir, através do trabalho, do esforço e do estudo. Rogamos ao Senhor que possa amparar cada coração que esteja aflito, que esteja passando por dificuldades, por necessidades, que possa encontrar em Ti o alívio e as forças, a esperança para seguir adiante. Seguir sempre, porque como Maria nos ensinou, tudo passa, todas as dores passarão. Agradecemos ainda, Senhor, por todas as oportunidades, pela natureza que nos envolve, pela família, pelo trabalho, pelo lar, por tudo que nos é concedido, para que a gente possa progredir através da nossa vontade e do nosso esforço. Que a paz esteja com todos, hoje e sempre, graças a Deus. Uma boa noite a todos e até a próxima segunda.